Olá, Hugo. Olá. Bom dia. Bom dia. A semana correu bem? Correu, obrigado. Ainda bem. Também. Olha, também, graças a Deus. E gosto muito de estar sempre aqui. Portanto, fico sempre empolgada nestes momentos. Olha, vitamina D, nem de propósito, é um tema que entretanto, surgiu aqui uma nova recentemente controvérsia, tivemos não é? aí alguns dados mais controversos um bocadinho. Se calhar, ao falarmos de vitamina D, importa começar por explicar o que é isto da vitamina D. Não é bem uma vitamina, não é? Exatamente. Começou por ser descrito como uma vitamina, com um papel essencialmente para ajudar a fortalecer os ossos. Ajuda, digamos que, a fixar o cálcio nos ossos e, portanto, a tornar os ossos mais fortes. Foi uma vitamina que foi mais estudada no início com a doença que era o raquitismo e que hoje em dia é muito mais raro. Que era o raquitismo infantil, normalmente. Era o raquitismo, certo? por carência de vitamina D e que levou às recomendações que neste momento são as únicas consensuais, que é que todos os bebés até o ano de idade devem fazer suplementação com vitamina D. Porque estão mais resguardados, porque saem menos de casa. Exatamente. Mas a vitamina D foi-se descobrindo que tem outras funções e não funciona só nos ossos, funciona quase como uma hormona. Portanto, a vitamina D hoje em dia é mais considerada uma hormona do que uma vitamina, porque tem ação à distância, em vários locais, e parece ajudar a equilibrar um bocadinho a nossa inflamação. E por isso é que neste momento se sabe que níveis baixos de vitamina D aumentam o risco de doenças cardíacas, de doenças autoimunes, a asma, a diabetes, tiroide, até de alguns cancros se tem falado. Portanto, é promissor, é uma área muito promissora, é uma área que nós ainda não sabemos tudo e daí também justificar um pouco as controvérsias que vão havendo relativamente a este tema. Isto porque, para fazermos também uma contextualização, as notícias de há um ano atrás, mais ou menos, falavam que, e falando em concreto do nosso público, são as crianças, metade das crianças do Grande Porto tinham um déficit de vitamina D, 65% da população portuguesa estaria nesse déficit. Exatamente. E 15% num estado grave. Entretanto, outras notícias surgem à custa do aumento, quase que duplicou, não é? Quadriplicou o gasto com vitamina D e, portanto, quando aumentamos os custos, há sempre alguém que vai tentar perceber o porquê e se calhar bem, e acho que faz algum sentido tentarmos realmente perceber isso. A vitamina D forma-se, e para tentar contextualizar um pouco estas recomendações, a vitamina D forma-se no organismo a partir da exposição solar. Se nós expusermos a nossa pele à radiação ultravioleta, produzimos vitamina D e aqui a questão é que esta é a grande fonte de vitamina D para o organismo. Existem também alguns alimentos, exatamente, certo? mais ou menos 90% da nossa vitamina D vem da exposição solar. Os outros 10% vêm de alimentos e há alguns alimentos que contêm mais vitamina D, nomeadamente alguns peixes gordos, o salmão, o arenque, o ovo, a cavala. Há alguns alimentos que naturalmente contêm vitamina D. Para além disso, há alimentos que são suplementados em vitamina D. Os leites de bebés, os leites adaptados são suplementados em vitamina D, alguns cereais são suplementados em vitamina D, portanto temos algumas fontes alimentares. De qualquer das formas, 90% vem da exposição ao sol. E como os bebés, e dissemos há bocadinho, não têm grande exposição solar, é consensual que no primeiro ano de vida devem ser suplementados com vitamina D. O que se foi tentar perceber foi um bocadinho o que é que está a seguir a isso. E conhecendo estes efeitos benéficos da vitamina D, foi-se tentar perceber se realmente a suplementação deveria terminar aos 12 meses. E há estudos que demonstram que, e portugueses e não só, que mais ou menos metade da população europeia, 44% mais ou menos, tem déficit de vitamina D. E tendo estes efeitos benéficos todos, começaram a sair recomendações de algumas sociedades científicas para suplementar com vitamina D, tendo em conta este déficit da população. Porque não acha, existe excesso, pergunto eu. Porque eu, enquanto mãe, que provavelmente outras mães pensam assim, Sim. Fará mal dar vitamina D? É assim, tudo que é em excesso poderá ser tóxico. Claro que para ser um nível tóxico tem que ser de doses muito altas e não se conseguem essas doses muito altas com este tipo de suplementação. Portanto, e essa é uma ótima questão, porque o que nós estamos aqui a discutir é se, do ponto de vista económico, faz sentido este investimento do Estado, porque estamos a falar de medicamentos coparticipados. Certo, estamos a falar de 2,1 milhões de euros. Estamos a falar do impacto económico. Agora, estes estudos foram feitos com uma tecnologia para avaliar os níveis no sangue de vitamina D e, entretanto, surgiram novas tecnologias para avaliar esses níveis no sangue que vieram demonstrar, com essas novas tecnologias, que se calhar os níveis estavam subestimados, ou seja, estávamos a detectar níveis falsamente baixos de vitamina D. Os laboratórios e daí surgiu esta claro, polémica. Pronto. De qualquer das formas, e acho que faz sentido tentar balizar isto um bocadinho, é importante nós percebermos que nos meses de verão
Nos meses de sol, que se calhar agora o verão é muito mais abstrato do que seria há uns anos atrás, nos meses de sol em que há exposição solar, não faz sentido suplementar a vitamina D. Nos meses em que não há grande exposição solar, e temos que perceber que as nossas crianças utilizam protetores solares com ecrã total, contra a radiação ultravioleta A e B, que é a ultravioleta B que produz a vitamina D, com o menor tempo de exposição solar, o maior tempo de permanência em casa, de atividades indoor, digamos assim, se calhar não é descabido pensar na suplementação com vitamina D nos meses de inverno. Por exemplo, em crianças, estou aqui a fazer um raciocínio, falando no meu caso particular, em crianças que não estão na escola. Em crianças de 2 anos ou 3 que estão... Mais ainda, que estão mais resguardadas, que chegam com os avós, não saem de casa todos os dias. Exatamente. E que não têm essa necessidade, portanto, acabam por não se expor. Exatamente. E estas eram as recomendações, essa é a linha de recomendações que vinha até surgir agora esta polémica, que seria suplementar as crianças com vitamina D nos meses em que não há exposição solar. Não é descabido do ponto de vista teórico, precisamos, logicamente, de perceber se realmente há tanto déficit de vitamina D ou não, porque se não houver, se calhar também é desnecessário. Mas não é descabido do ponto de vista teórico. Agora, crianças em risco para falta de vitamina D, com doenças crónicas, doenças renais crónicas e outros tipos de situações, essas sim devem ser suplementadas sem dificuldade nenhuma. Sabes uma coisa? Nós fomos para a rua. Fomos para a rua falar com pais e com crianças sobre esta questão da vitamina D. Por isso, sugiro-te que vejamos a reportagem e depois continuamos a comentar o tema. Vamos a isso? Bem. Sabia que metade das crianças da cidade do Porto têm falta de vitamina D? Sabia por causa do tempo, não é? Que é uma diferença entre o norte e o sul, e o centro, norte e centro até já. As crianças não saem tanto de casa. Não sabia. Sabe de onde é que advém a vitamina D? Sim, principalmente do sol. Não sabia, não fazia a mais pequena ideia. Faz ideia como é que se absorve corretamente a Através vitamina do sol, não é? Da exposição solar. Não sabia. D? Sabe como é que nós podemos fazer para ter essa vitamina D? Na laranja, comer citrinos, apanhar solzinho. Sabes de onde é que vem a vitamina D? Como é que nós podemos ter vitamina D? Sim, Onde? De onde? Como é que... no sol. O sol, nós só apanhamos sol, no nosso corpo, o nosso corpo produz a vitamina D. Quanto tempo é que deve expor diariamente a sua filha ao sol para ela não ter carência de vitamina D? O tempo certo não sei, mas sei que principalmente é mais ao princípio da manhã e ao fim da tarde. Fora da hora mais calor, meia hora. Há 20 minutos sem o protetor para haver uma correta exposição e absorção da vitamina D. E depois sempre com protetor solar, claro que exceto nas horas de maior calor, não é? Da meio-dia às 4, penso eu. Sabe quais são os alimentos que são ricos em vitamina D? Sei alguns sei, outros se calhar não sei, não é? Mas Quais é que tem ideia que serão? há quase de legumes também, não é? Ovos também, por exemplo, que faz bem, não é? Cenoura, laranja, o salmão, pois é isso, o salmão também. Às vezes tem essa preocupação com a sua filha em relação à vitamina D e à exposição solar? Tenho sim, protetor sempre. E pronto, e assim que aparecem os primeiros raios de sol também ela apanhar um bocadinho de sol, isso tenho sempre essa preocupação. Ora, é mesmo uma relação aqui de pôr na balança, não é, Hugo? E esta é a dúvida destes pais que nós vimos. Se, por um lado, os pais têm esta preocupação de expor as crianças à captação do sol para beneficiar da vitamina D, por outro lado, há as preocupações gigantescas e muito aceitáveis em relação ao cancro cutâneo e às preocupações com a pele de crianças, principalmente das mais pequenas, certo? Portanto, aqui... Sim, às vezes é um bocadinho difícil de nos posicionarmos, temos que fazer um pouco a espargata. Eu diria que um princípio geral é evitar as horas de maior radiação solar. Entre as 11 e as 4 da tarde, aí é evitar. Acho que não há necessidade, nem com fatores... nem com proteção, nem sem proteção. Não faz sentido haver uma exposição solar direta. Claro que as pessoas podem passear e claro que vão apanhar algum sol, mas haver uma exposição solar direta e intencional nesse período, acho que não. Fora desse período, acho que faz sentido. Quanto mais nos afastarmos desse período, menos agressivas vão ser as radiações e se calhar podemos ser um bocadinho mais condescendentes
Em relação à proteção Em solar. relação à proteção solar. Eu acho que a proteção solar é uma necessidade. Acho que não faz sentido abdicarmos dela agora sob o pretexto de produzir vitamina D. Acho que não, acho que... Até porque há outros danos colaterais Claro, brutais. e muito mais graves, e portanto acho que é um disparate. O que nós temos que perceber é que bastam 15 minutos de exposição solar fora desse período crítico que produz a vitamina D suficiente. E portanto, braços e pernas, nem é preciso o corpo todo. Portanto, se nós Porque formos só uma parte do corpo faz a captação. Basta. E, portanto, se nós formos um bocadinho condescendentes, e às vezes nas crianças maiorzinhas que usam os protetores mais normais, com filtros químicos, a partir dos 2 anos, que se diz que tem que se pôr o protetor solar meia hora antes da exposição solar, às vezes basta colocar o protetor solar quando se vai expor ao sol, que acabamos por ter alguma proteção, e enquanto não faz o efeito total, produzimos a vitamina D. Ou basta, por exemplo, estou-me a recordar, basta sair da escola às 4h30, Claro, 5 da tarde. Claro, e caminhar pela comer rua, um 15 gelado. minutinhos. Estamos a falar 15 minutos, é muito fácil passar. Portanto, não é preciso fundamentalismos, nem para um lado nem para o outro. E é importante reforçar, e às vezes vê-se gente a dizer que se deve estar ao sol 1 hora nas horas de maior radiação. Eu já ouvi gente a dizer isto, sem proteção. Isso é um disparate. Acho que devemos manter as medidas de segurança que estão recomendadas pela Direção-Geral de Saúde fora do período crítico. Podemos facilitar ligeiramente para ter 10, 15 minutos de sol e será suficiente. E nas crianças até aos 2 anos também. Até aos 2 anos também. Eu acho que é exatamente igual, podemos ter o Isto mesmo porque há uma cuidado. preocupação ainda Sim. maior. Neste momento as recomendações dizem que até o ano de idade não deve haver uma exposição solar direta. E, portanto, estamos a falar entre 1 ano e os 2, podemos ter exatamente o mesmo cuidado. Eu falei acima dos 2 porque os protetores acima dos 2 anos têm filtros químicos, têm que ser absorvidos pela pele para fazer efeito. É o mineral e o... Até aos 2 anos, sendo minerais ou organominerais, não são absorvidos pela pele e, portanto, acabam por ter um efeito mais imediato De mal barreira. se colocam, porque é uma barreira física que reveste a pele. É só por isso que eu fiz a distinção, não pela idade da criança, mas pelos protetores a utilizar. Ainda não falamos, também para concluirmos a nossa conversa, já falamos aqui da importância da vitamina D, mas ainda não porquê. Porque é que ela é tão importante para o nosso organismo e o que é que ela pode, a deficiência da vitamina D pode provocar, para além das doenças que tu referias também. Pois, a questão da vitamina D prende-se muito com a saúde óssea. Alguns sinais, não é? As dores... Acima de tudo, são ossos que ficam mais fragilizados, mais deformados nas crianças e há alterações típicas do raquitismo, embora hoje em dia não se vê Era raquitismo, praticamente, felizmente não se vê raquitismo. E depois temos a questão que eu falei há pouco, é que a vitamina D parece ser um marcador de algumas doenças futuras e que nós não vamos ter o benefício imediatamente em idade pediátrica, mas vamos ter em idade adulta. E acima de tudo nós temos é que perceber que o nosso papel enquanto cuidadores de crianças é preparar, como dizia uma professora de pediatria, adultos saudáveis e não armadilhados. E eu gostava muito dessa expressão dele porque acho que faz todo o sentido. Nós devemos tentar zelar pela saúde presente e, acima de tudo, futura, e não deixar aqui nenhum tipo de armadilha preparada para os anos mais tardios. Nomeadamente a questão das doenças cardiovasculares, a questão dos infartos cardíacos, a questão das doenças autoimunes, a diabetes, a asma. Portanto, tudo isso serão situações que nós, se soubermos como prevenir a idade pediátrica, vamos ter muito mais saúde na idade adulta, que é aquilo que queremos todos. Mais saúde e mais felicidade também. Que Claro, andar fora de tudo. casa é o que todos queremos, até para o vínculo entre pais Exatamente. e filhos. Gostei muito de estar contigo. Também eu. Para a semana voltamos a ver. Foi um Exatamente. gosto muito grande.